Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso em que nós temos de tudo. Somos ricos. Talvez você diga, pastor, o senhor deve ser rico, porque eu não sou, você é rico também. E a riqueza que eu falo não é uma riqueza financeira de montantes. Não é ter um avião ou coisa do tipo. Mas de fato, o nosso país, comparado à década de 50, com os dias em que vivemos hoje, há muita riqueza. Imagino que a maioria de nós tomou um banho aquecido hoje, que a maioria de nós teve 3 refeições e ainda nem chegou o jantar, que a maioria de nós está vestido com a roupa que gosta. Pode não ser até, pastor, tem outra que eu estou querendo comprar, mas você está vestido com essa que está tendo, está maravilhoso, você está lindo. É possível que você seja com perfume, perfumado, desodorante, perfume, creme no cabelo, shampoo, condicionador, óculos, tênis, celular. O que você está vestindo e usando hoje é mais caro do que o que muita gente tinha na década de 40 no nosso país. Dava para comprar um terreno. Nós somos ricos. E eu quero continuar sendo o homem mais rico que eu conheço. Não pelo que eu tenho, mas pelo propósito que eu recebi do meu Senhor. E algumas pessoas têm conversado comigo, eu até recebi uma pergunta numa caixa de pergunta que abri. Alguém perguntou sobre como adequar a Bíblia, que foi escrita há tantos milênios atrás, com a sociedade em que nós vivemos hoje. E o homem não mudou muito, ou não mudou nada. As nossas funções são as mesmas. Os nossos sistemas continuam os mesmos. Respiratório, digestivo, sanguíneo, é tudo a mesma coisa. As questões elementares do homem são as mesmas. De onde vim, para onde vou. Quem eu sou. Os problemas de identidade são os mesmos sempre. Não mudou e não vai mudar, tá? Não vai mudar. É bom trabalhar e ter dinheiro, né? É muito bom. Quantos aqui estão cansados do ano, de ter trabalhado muito? Eu queria fazer uma oração que talvez você nunca tenha feito. Deus, eu te agradeço porque eu estou muito cansado de ter trabalhado intensamente no ano de 2020. Obrigado, Senhor, porque eu posso me cansar porque eu tenho um trabalho. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei se algum dia você já fez essa oração. Ou se você só reclama de estar cansado pelo trabalho que Deus te deu. Ingrato. Aí você reclama, deixa o trabalho, você reclama porque não tem trabalho. E aí Deus deve se perguntar, meu Deus, mais um bipolar nesse mundo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 18. Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 1. Jesus Cristo, ele traz um ensinamento tão lindo nesse texto. E eu fiquei meditando nesse texto a semana toda. Eu acho que eu nunca sofri tanto para fazer uma mensagem como foi essa. Vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje. A palavra do Senhor diz assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança como tal como esta em meu nome, a mim me recebe.
quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Obviamente, essa pergunta feita pelos discípulos denuncia a alma deles. E muitas vezes as perguntas que você faz denuncia no que a sua alma está fixada. Eram 12. E o entendimento daqueles 12, ainda depois de ver sinais, prodígios e maravilhas através de Jesus Cristo, era saber qual deles se assentaria nos principais locais que deveriam existir naquela época ao redor do trono de um rei. Eles não queriam servir Jesus de uma forma melhor. Eles não queriam servir o rebanho de Cristo de uma forma melhor. Eles queriam ter destaque pessoal no reino que o próprio Jesus estava conquistando. Quando eles perguntaram quem será o maior no reino dos céus, eles não estavam falando do reino dos céus, eles estavam falando do reino dos céus que eles tinham entendido. Porque Jesus, na sequência, ele corrige isso, porque ele fala que aquele que quiser entrar no reino dos céus deve primeiro se converter. Se você não for crente, você não vai para o céu. Desculpa eu te falar isso. Eu não vim para te enganar hoje, nem ontem, nem nunca. Você não vai entrar no céu se você não se converter. Eu não sei quantos aqui já tiraram a carteira de motorista. Quem já tirou a carteira de motorista? E quantos dos que tiraram a carteira de motorista sabem dirigir? Porque são duas coisas diferentes. Vamos combinar um negócio. Eu ando também pela cidade. Eu vejo que a maioria das pessoas não sabe dirigir. Mas eu queria fazer uma pergunta para você que tem carteira de motorista. Quando você precisa fazer uma conversão, você está indo numa direção e você precisa fazer uma conversão, para onde você vai? Oi? Vocês compraram a carteira aonde? No Perigo? Ricardinho, você trabalhou no Detran há alguns anos, filho. E você também é um advogado enjoado. Quando se há uma conversão, você continua no mesmo curso? O que acontece? Você vai para o lado que vai fazer a conversão. Então você muda de trajetória, certo? Ouçam isso. Se você acredita que se converteu e não mudou a sua trajetória, você não se converteu. Não houve conversão na sua vida. Ô pastor, mas eu estou na igreja todo dia. Você também está no trabalho todo dia e você não se tornou o seu trabalho. Você está na faculdade todo dia, na escola todo dia, na sua casa todo dia. O fato de você estar na casa de Deus não te faz ser convertido ao reino dos céus. Aqueles homens estavam passando por um processo de conversão que durou 3 anos e meio aos pés de Cristo. Eles não fizeram como numa faculdade que você passa algumas horas por dia. Eles passaram todos os dias, o dia inteiro com Jesus. E àquela altura daquela conversa, eles queriam saber quem seria o maior entre eles, com Jesus. Jesus, então, nos traz um ensinamento, que eu espero que nós jamais esqueçamos disso. Eu sou um homem muito aguerrido. Muitas vezes sou violento nas coisas que faço, violento em termos de ir para cima da vida, ir atrás daquilo que eu quero, ir atrás dos meus objetivos. Nada me paralisa, nada me para, ninguém consegue tirar aquilo que Deus plantou no meu coração. Eu não vejo limites em nada. Mas eu quero mostrar para você uma outra parte do Evangelho. Uma parte que deve trazer sensatez para os nossos dias. Uma parte do Evangelho que deve acalmar o nosso coração. Uma parte do Evangelho que deve nos fazer entender quem nós somos de fato. Porque naquela altura do campeonato, aqueles homens ainda acreditavam que Jesus tinha vindo para livrá-los do Império Romano.
Mas Jesus não veio nos livrar das políticas momentâneas. Jesus veio instaurar um reino eterno. Ele não veio trazer espada para que o povo lutasse contra o Império Romano e tomasse fisicamente aquele território. Jesus veio para colocar em nós autoridade sobre um território que não fazemos ideia, que é o reino do Espírito. Mas como nós teremos autoridade se nós não formos como o nosso Senhor nos ensina? Eles estavam no meio das pessoas, então Jesus traz no meio deles uma criança. E é preciso que se entenda que quando Jesus traz a figura da criança, ele traz uma figura de pureza. Ele traz uma figura que é desprovida de tudo aquilo que a maioria de nós, por já sermos jovens, tem: orgulho, prepotência, inveja, ciúmes e várias outras coisas que decorrem de um coração pecaminoso e que dia após dia nós tentamos vencer. Jesus então traz essa criança e ele fala: portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E aí talvez você esteja se perguntando: mas eu não vou me humilhar para ninguém, eu sei quem eu sou. Você não sabe quem você é. Aqueles que se humilham como crianças devem perceber primeiramente o que é ser uma criança. Não sei se você se lembra de você como criança, ou se é uma parte da sua vida que você quer esquecer. Mas a imagem, a figura que Cristo nos traz neste momento, é uma figura de pureza. Eu não sei se você já viu crianças brincando e brigando. Elas estão brincando, de repente elas estão brigando, e de repente elas estão brincando novamente como se nada tivesse acontecido. Pureza. Nós somos muito presunçosos. Somos muito cheios de nós mesmos. Nós queremos aparecer. E talvez alguém mais crente que eu diga: mas nós não somos luz? Eu acho que eu já expliquei isso uma vez sobre como eu vejo a questão de sermos luz. Nós somos luz como os satélites têm luz. Satélites naturais. O que é um satélite natural? A Lua é um satélite natural. Você que faltou algumas aulas na escola vai sofrer hoje, talvez. A Lua é um satélite natural. O Sol irradia luz sobre a Lua e a luz reflete essa luz aqui na Terra. É maravilhoso quando a gente vai para a roça e está a lua cheia. Fica tudo iluminado, é a coisa mais linda do mundo. Não tem as luzes da cidade, etc. Nós somos como satélites, não temos luz própria. Nós temos a luz de Cristo em nós. Mas muitos de nós ainda não conhecem a própria identidade e tenta ser como estes homens. Quem de nós aqui vai ser o maior? É aquele cara que tem o microfone na mão, ele que é o maior, eu quero ser aquele cara. Primeira oportunidade, vou derrubar ele. Não está nisso. Quem me dera poder estar sentado hoje ouvindo. Mas a minha missão é falar. Pelo menos por enquanto. Aqueles homens estavam brigando por posições, mas nós, como filhos de Deus, com um coração de criança, devemos entender que é Deus quem determina as posições no seu próprio reino. É maravilhoso ser do reino de Deus. Eu não sei se você tem esse entendimento, mas nós éramos escravos e hoje somos reis e sacerdotes. O reino de Deus é o único reino que transforma os seus escravos em reis. Eu não sei se faz sentido isso na sua cabeça, mas não existe coroa maior do que a coroação que Cristo nos dá em vida, porque a autoridade dele é compartilhada conosco e nós podemos representá-lo com a eficácia como se ele mesmo estivesse ali. Em meu nome expulsarei demônios,
Em meu nome curareis enfermos, em meu nome apregoarei as boas novas do Evangelho. É no nome dele que nós fazemos aquilo que fazemos. Mas a primeira coisa que Jesus nos ensina é que nós devemos nos humilhar como uma criança. É preciso ter humildade para ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você pense, pastor, eu sou bonito demais, eu sou bonita demais, você não sabe quantos seguidores eu tenho no Instagram, eu não posso me humilhar. Você vai servir o Deus do Instagram? Você vai para o céu do Instagram depois? É isso. Depois você chega, bate tantos seguidores, aí eles dão um pedaço no céu para você. Tem um céu do Instagram. Você vai poder tirar foto no céu a eternidade inteira. Que bênção. Stories sem limite de segundos. Porque vão ter tempo suficiente para assistir. Eu não sei no que é que a gente está se apegando. Eu quero trazer para você hoje um nível de entendimento do reino dos céus, de ser semelhante a Jesus na humildade dele. Jesus, ele era altruísta, e as crianças são altruístas. O altruísta, ele pensa no próximo. E você talvez seja aquele que posta nas redes sociais: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você não divide nada do que você tem, porque você é egoísta. E quando Jesus traz as crianças, criança, ela divide as coisas. As crianças dividem. É natural. Talvez você tenha sido filho único ou um filho que tenha sido mal criado e você não gosta de dividir, ou você é só ruim mesmo. Não gosta de dividir. Eu vejo muito isso em casais que não gostam de dividir lanche. O lanche é cada um tem o seu. E aí sempre tem um dos dois que quer comer o pedaço do lanche do outro. Tem a oportunidade no mesmo momento de pedir o lanche. Na mesma hora, pedir um igual, mas quer comer o do outro. Porque além de ser egoísta, é abelhudo, fica se metendo no lanche do alheio. E eu queria dar só um conselho para vocês sobre lanche e comer hambúrguer, essas coisas. Quando nós vamos numa hamburgueria, nós vamos comer hambúrguer. Parem de comer a batata. Se encher de batata. Você se enche de batata e depois não consegue comer um hambúrguer. Coma um hambúrguer, porque aquilo é uma hamburgueria. Quando vocês forem numa batataria, vocês comem batata. As pessoas adultas, elas têm dificuldade de dividir, principalmente nós capitalistas, graças a Deus. Porque a gente poderia ser socialista. Já pensou viver num país socialista? Que desgraça que seria a nossa vida. Eu sei que tem gente que não gosta de trabalhar. Mas eu não queria ser sustentado por ninguém não, viu? Que vergonha. Já pensou? Gabriel está trabalhando para sustentar as 5 pessoas que estão ali ao redor dele. E as 5 pessoas estão com faixa na mão. É isso. Qual que é o seu trabalho? Segurar a faixa. Tocar fogo em pneu. A nossa cultura nos ensina a acumular as coisas. Jesus traz uma criança no meio deles e fala: é preciso que vocês sejam como eles e aprendam a compartilhar. Você compartilha as coisas da sua vida? Você compartilha aquilo que é importante para você? Você compartilha alimento, roupa? Como que é teu coração? Eu sei que esse ano foi bem esquisito, ainda está sendo porque ele não acabou, e também eu acho que vai acabar e vai emendar 2020 parte 2, até que todo mundo tome essa vacina. É o que eu estou vendo. Não vai ter tipo, 2000 virou o ano, acabou. Não, acabou não. Aí, com calma. Eu tenho fé que tudo, né, vai chegar a vacina e tal, mas me preocupa a vacina vir da China ainda. Quando Jesus traz uma criança e diz: portanto, aquele que se humilhar como essa criança, este é o maior no reino dos céus. As crianças perdoam. Como que está teu coração hoje? Como que está a mágoa no teu coração? Eu sei que existem feridas dentro de nós que muitas vezes a gente nem sabe mais a razão dela estar ali, mas ela está ali.
Você não sabe nem o que te separa daquela pessoa que você não liberou um perdão ainda sobre ela, mas você não perdoou também. As crianças, elas se resolvem fácil, sabe? Elas nem olham no olho e dizem, eu te perdoo em nome de Jesus, xarabarada. Não falam nada. Eles só continuam fazendo o que eles estavam fazendo mesmo depois de dar um chute na canela do outro ou alguma coisa do tipo. É esquisito falar isso. Mas é essa a proposta do Evangelho. Essa é a proposta que Cristo nos traz. Não dá para você morar debaixo do mesmo teto com uma pessoa e ficar sem falar com ela uma semana. Qual que é o sentido disso? E no final é uma besteira. É porque o seu coração está sendo de adulto demais e menos de criança. Você não traz em você as características de uma criança. Eu vejo que nós precisamos aprender muito com este texto. E talvez este seja o texto que você deva meditar toda a sua semana. Porque às vezes a gente quer ser tão agressivo na vida, ir para cima e ganhar, e ganhar, e ganhar. E Jesus Cristo nos ensina esses princípios tão incontestáveis. E Ele fala, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Existe uma condição para ir para os céus. A Bíblia, ela sempre será atual, independentemente da época que a humanidade esteja. Nós sempre vamos carregar dentro de nós falta de perdão. Não falo pessoas, mas a humanidade sempre vai ter isso. A falta de perdão, a falta de altruísmo, a falta de características que nós vemos em uma criança. É tão intrínseco isso à humanidade que Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás e isso é atual. Parece que Ele falou isso à tarde. E nós estamos pregando à noite. Porque os nossos corações estão sendo contaminados por mamon. Porque nós queremos ganhar cada vez mais. E eu não acho que seja errado ganhar cada vez mais, muito pelo contrário. Mas é que nós às vezes nos prendemos ao dinheiro e não ao Deus que nos deu o dinheiro. Vocês serão os jovens mais ricos do estado do Mato Grosso do Sul. Mas não se esqueçam do Deus que deu a vocês a condição de serem ricos e prósperos. Tenham um coração de criança, sempre gratos ao Deus de vocês. Sejam sempre fiéis ao Senhor que estabeleceu cada um de vocês num lugar alto. Não tenham a presunção de que vocês chegaram por seu próprio esforço. Considerem sempre que Deus colocou vocês onde Ele tem te colocado. Não pensem vocês que o que acontece na sua vida é a razão de você ser quem você é. Se eu fosse quem eu fosse, não tivesse a oportunidade que Deus me deu, eu não seria quem eu sou. Não estaria onde eu estou, não falaria com você nesta noite, eu estaria vivendo uma vida fora do meu propósito. É preciso que nós tenhamos um coração semelhante a um coração de criança. O Evangelho é isso, o Evangelho é a segunda chance. Nós não podemos ser uma igreja que julga as pessoas pela aparência que elas têm. Nós não podemos ser um povo que rejeita o outro por não ser igual a nós. Que tipo de igreja nós vamos ser se nós não tivermos um coração como o de criança? Nós não podemos achar que todos precisam estar no nível em que nós estamos. Nós não podemos achar que todos devem viver a vida que vivemos, desenvolver o ministério que desenvolvemos. Muito pelo contrário. Nós estamos no ambiente mais diverso do universo. Se alguém quer falar sobre diversidade, deve falar sobre o corpo de Cristo,
porque é um apanhado de um monte de gente que não tem nada a ver uma com a outra, com as suas questões esquisitas, estranhas, as suas psicoses, as suas psicopatias, as suas enfermidades na alma, e de repente todos vão começando a se tornar semelhantes a crianças. Eles começam a perdoar o outro. Eles começam a andar a segunda milha com o outro. Eles começam a não se ofender com aquilo que não é uma ofensa. Eles começam a saber desenvolver um relacionamento honesto um com o outro. É impossível fazer isso se nós não nos desprendermos das nossas convicções de adultos ou de seres pecaminosos. É preciso abrir mão de si para seguir a Cristo. É impossível você ser crente, convertido em Jesus Cristo, tendo você como pessoa principal da sua vida. É impossível. Eu tenho um tipo de aquecimento de água na minha casa chamado boiler. O boiler tem uma entrada e uma saída. Por um lado entra a água fria, e quando a água fria está lá dentro, ela é aquecida e sai pelo outro lado quente. Nós estamos em um ambiente que as pessoas não têm a obrigação de entrar na temperatura em que nós estamos. Elas não precisam entrar como nós estamos. Eu estou na igreja há mais de 30 anos, eu nasci na igreja. Eu não posso exigir que alguém que está começando a caminhar nos caminhos do Senhor, ou se comprometendo com o Senhor, porque é possível que você esteja na igreja há muitos anos e não tenha nenhum compromisso com o Senhor. É possível que pessoas estejam se comprometendo com Deus agora. Eu não posso querer que elas sejam como eu, ou tenham o mesmo comprometimento que Deus, que eu, a paixão por Cristo, a paixão pela Bíblia. É preciso ter um coração de criança para aceitar um coleguinha novo que está chegando na sala. Dividir a sua massinha de modelar, os seus lápis de cor, os seus brinquedinhos. Porque tem gente que é adulto, mas tem um comportamento de criança birrenta e mimada. E Deus não tem filhos mimados. Deus não gera filhos birrentos. Nós somos crianças como Jesus Cristo foi uma criança. Obediente. E não há muitos relatos sobre o nosso Senhor como criança. Mas eu tenho essa convicção dentro de mim, que Jesus era muito obediente. Apesar de quando ele tinha 11 anos, ele ter se perdido da caravana, batendo papo lá com aqueles caras do templo. Deu uma aula, agora eu vou dar uma aula para vocês. E ele já tinha idade para aquilo, porque já fazia parte do Barbaracá. Ele já estava entrando numa fase considerada fase adulta. Mas quando Jesus vira para os discípulos e dizem, olha, nenhum de vocês vai ter um lugar diferente no meu reino, porque todos vocês são filhos amados. Nós somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo a todo tempo tem pessoas geladas entrando, geladas sem o calor do amor de Deus, geladas sem o amor de Cristo, geladas sem o abraço caloroso de cada um de vocês. É preciso que nós entendamos quem nós somos. Nós somos o povo da segunda chance. Nós somos o povo da segunda milha. Nós somos o povo do vamos tentar mais uma vez. Nós somos o povo que não atira pedras. Nós somos um povo de vai em paz e não peques mais. Nós somos esse povo. Nós somos o povo do coração como de criança. Eu não posso ser um pastor que não aceita as pessoas como elas estão para entrarem num processo que a transformarão para sempre. A caminhada com Cristo. Eu não vim para julgar você. Eu não vim para apontar o dedo no seu rosto e apontar os seus erros, porque você já conhece cada um deles. Você é consciente o suficiente para entender as falhas que você tem, os pecados que você tem. Mas eu queria lembrar você que para que você entre no reino dos céus, você deve se converter. É preciso que haja uma mudança genuína na sua vida.
Não uma mudança religiosa, mas uma mudança no seu coração. Nós somos um povo que é transformado de dentro para fora. E como nós não conseguimos ver o que está acontecendo dentro, às vezes nós apontamos o dedo, nós julgamos, nós criticamos, mas o Espírito Santo está lá, trabalhando na vida de cada um. E uma coisa importante, muito importante, tome conta da sua vida. É muito bom cuidar da sua própria vida. Tome conta da sua vida. Fique se metendo na vida do outro, não. Julgando o outro. Ah, porque eu vi fulano fazendo uma coisa, talvez deve ser isso. Ué. Quem somos nós para ficar julgando a vida do alheio assim? Uma das coisas que eu mais odeio é fofoca. Você já viu criança fofocando? Eu não fofoco. Levi, meu filho, ele não fofoca nada, ele não sabe o que é fofoca. Ele é tão sincero que ele vai contando as coisas assim, ó. Mas não é fofoca. Ele não tem intenção ruim no coração de difamar o outro. Eu acho interessante o coração das minhas crianças. Ao mesmo tempo tem pureza, ao mesmo tempo dá para ver as manifestações do pecado na vida deles. Porque tem gente que pensa, não, meu filho é muito santo, ele vai para o céu. Pregue de Jesus para ele não, para você ver. Como que está seu coração hoje? Como que você entrou aqui? O que é que tinha no teu coração quando você entrou? Raiva? Inveja? Maledicência? Você quer ser maior do que quem? É preciso que nós tenhamos convicção de que no reino dos céus ninguém rouba o nosso lugar, que nós estamos no lugar onde Deus nos colocou. Se Deus te colocou neste lugar, a expectativa que deve existir no seu coração é de que você está no lugar certo, na hora certa, porque Deus não se atrasa em nada. Eu queria orar por você. Eu queria que você sondasse o seu coração. Que você visse o que é que você está carregando dentro de si. É uma noite de reflexão. É uma noite de pensarmos quem temos sido. É uma noite de pensar para quem nós temos apontado. É uma noite de entender que Deus de fato quer que sejamos como crianças. Mas é importante que saibamos algo. Em Mateus, no capítulo 10, versículo 16, Jesus nos ensina: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Parece atual essa mensagem? Parece atual este versículo? Porque eu me sinto constantemente no meio de lobos, pela sociedade na qual vivemos. Nós não confiamos na política, na justiça, nós confiamos em Deus. E Ele nos alerta: portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. E talvez você pense, poxa, uma serpente come uma pomba. Mas Jesus nos ensina: sejam prudentes como as serpentes. As serpentes são sempre com a linguinha para fora. Aquilo ali é o sensor delas para saber o que está acontecendo. Seja prudente. Mas seja inofensivo como a pomba. Principalmente levando o Evangelho, porque o Evangelho, ele, apesar de ser inofensivo, ele é ofensivo para aqueles que estão mergulhados numa vida pecaminosa e distantes do Senhor. Eles se sentem atacados pelo Evangelho. E eu fico feliz por isso. Que o Evangelho verdadeiro possa atacar seu coração e mudar o seu coração e transformar a sua vida.